Projeto que obriga a publicação de cronograma da Prefeitura para a execução de serviços públicos é aprovado. Vereadores derrubam veto parcial à lei que trata da compensação ambiental antecipada em Valinhos. Projeto aprovado obriga supermercados a colocarem produtos sem glúten ou lactose em local separado. Esses são os nossos principais destaques. Valinhos, 9 de fevereiro de 2018, o Câmara em Notícias está começando. Olá! Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que obriga a publicação do cronograma da Prefeitura para a execução de serviços públicos no município. Caso a proposta seja sancionada e vire lei, os munícipes saberão onde vão ocorrer serviços como tapa-buracos, desobstrução de galerias, limpeza de praças e manutenção na iluminação pública. O texto é de autoria dos vereadores André Amaral e Alessio Cal. Segundo os vereadores, a medida é uma importante ferramenta de controle para a sociedade, com o intuito de dar transparência sobre as atividades da administração pública, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De acordo com o projeto, a publicação do cronograma deverá ser feita no site da Prefeitura, contendo o serviço programado, o local onde ele vai ocorrer, a data prevista para início e o departamento responsável. O vereador André Amaral explicou que a ideia é que a publicação do cronograma seja feita todo mês e que também seja apresentado o andamento dos serviços. É nosso papel fazer com que as estruturas da Prefeitura sejam cada vez mais transparentes para que o cidadão de bem ele possa saber qual que é o serviço que ele vai ser contemplado. Para o vereador Alessio Cal, tudo que torna o serviço público mais transparente é um ganho para a população. A sociedade que nós estamos vivendo é cada vez da informação mais rápida, né? E também a administração pública tem que se adequar a isso e dar as respostas o quanto antes aí à população. O vereador Rodrigo Faiani Popó destacou que é importante levar a informação até o munícipe. Há uma cobrança dos próprios munícipes, quando vem em algum lugar aquele servidor fazendo a poda de mato, ou a pintura de solo, ou o recapeamento, eu já presenciei várias vezes munícipes parando e perguntando para aquela pessoa. E justamente porque às vezes falta esclarecimento, falta a pessoa ter o conhecimento de que aquele serviço virá para o seu bairro, para a sua rua. O vereador Edson Secafim disse que o projeto vai melhorar o planejamento das secretarias. Porque se existe um planejamento, tá, se existe uma condição da execução disso, vai ter que ter lá o pessoal na rua de forma correta. O vereador Mauro Penido votou favorável ao projeto, mas se mostrou descrente em sua implantação. Hoje a gente percebe que o esforço feito pelos vereadores é super importante. Então vamos aprovar mais esse projeto, mas na prática, infelizmente, não vai funcionar. Em dezembro do ano passado, o prefeito Orestes Previtali sancionou lei semelhante de autoria do vereador Roberson Costa Longa Salame. A lei prevê a publicação mensal das atividades programadas pelas secretarias e órgãos municipais na internet. Segundo o vereador, a divulgação do cronograma garante aos cidadãos o acesso à informação e permite que todos participem da vida pública. Em janeiro deste ano, foi sancionada outra lei de autoria do vereador Salame, que determina a divulgação pela Secretaria da Saúde da lista de medicamentos, quantidade e em que locais estão disponíveis para retirada. E os vereadores derrubaram o veto parcial do prefeito Orestes Previtali, a lei que disciplina as compensações pelo manejo por corte, transplante de árvores ou qualquer outra intervenção no meio ambiente de Valinhos. O veto foi derrubado com 9 votos. O artigo que obrigava o empreendedor a cumprir a fase de plantio do termo de compromisso e compensação ambiental antes da emissão das licenças de instalação e de operação dos empreendimentos foi vetado pelo Poder Executivo porque, segundo a Prefeitura, não compete ao município emitir esses tipos de licença. 9 vereadores votaram contra o veto. Henrique Conte, Mônica Morandi, Edson Secafim, Alessio Cal, Rodrigo Faiani Popó, André Amaral, Kiko Belloni, Mauro Penido e César Rocha.
O vereador Henrique Conte, que é um dos autores do projeto que deu origem à lei, também assinado pela vereadora Mônica Morandi, afirmou que a legislação é importante para garantir que a compensação ambiental seja feita com agilidade. Para ele, o argumento do Poder Executivo com relação às licenças não tem nada a ver com a proposta da lei. Eu sei que a prefeitura não emite, que a CETESB que emite, mas não tem nada a ver com a CETESB. Ele vai ter que ter licença de instalação e operação. Eu só estou pedindo para quê? Para que isso seja feito antes da licença que ele vai pedir para a CETESB. Então, o fato de a licença ser emitida pela CETESB e não pela prefeitura, não tem nada a ver com o assunto. O que eu quero é que seja feito antes da emissão da licença. Para quê? Para que a gente veja a compensação ambiental antes de ver aquele dano enorme. Essa pessoa vai lá, causa o dano ambiental, o prejuízo, e fica com um compromisso que ele vai compensar. Só que daí não tem local para compensar. Então ele fica lá justificando para a CETESB, não tem lugar para compensar, não tem lugar para compensar, e vai empurrando. Empurrando, com isso ele ganha 5, 6, 8 anos. Aí ele planta a árvore. Como eu disse aqui outras vezes, não cuida mal, pega fogo, e essa árvore vai ficar formada, todo mundo sabe, daqui a 30, 40 anos. Ou seja, um dano ambiental que está sendo feito hoje, pode ser que a compensação dele só ocorra daqui a 50 anos. O vereador Mair votou favorável ao veto. Segundo ele, é preciso se atentar aos casos em que os empreendimentos são aprovados, mas que por algum motivo a obra não é viabilizada. Vai fazer a antecipação e o empreendimento não foi realizado. Então eu acho temeroso isso também, porque é uma coisa que pode dar errado, uma coisa que não é segura que vai acontecer. Com a derrubada do veto, o texto segue novamente ao Poder Executivo para a sanção do prefeito. Se não for sancionado em até 48 horas, caberá ao presidente da Câmara, vereador Israel Scupenaro, promulgar a lei. 3 outros vetos parciais apreciados pelo plenário durante a sessão foram mantidos. Entre eles, o veto à lei de iniciativa do vereador Kiko Belloni, que dispõe sobre a realização de feiras, bazares e demais eventos semelhantes que ocorram de forma itinerante ou temporária em Valinhos. Os trechos vetados se referem ao prazo para emissão de licença e ao horário permitido para funcionamento dos eventos. Os vereadores também mantiveram um veto parcial à lei de iniciativa do vereador Israel Scupenaro, que cria o programa de regularização fundiária urbana, Meu Imóvel Legal. Segundo a Prefeitura, o inciso que estabelece como um dos objetivos do programa conceder direitos reais, preferencialmente em nome de mulher, é inconstitucional, não sendo de competência do município legislar sobre o assunto. Além de vetar esse inciso, o Executivo também vetou o trecho do artigo que permite o uso misto de atividades em núcleo urbano informal regularizado. Segundo o presidente, os vetos não trarão prejuízo à lei, que em muito ajudará os munícipes a regularizar os imóveis em questão. Outro veto mantido é com relação à lei de iniciativa da vereadora Mônica Morandi, que cria o banco de ração e utensílios para animais. O Executivo vetou a permissão de doação para alguns grupos, justificando que o texto original estava em desconformidade com a lei orgânica do município. O vereador César Rocha votou contrário ao veto. Após intervalo, o projeto aprovado obriga supermercados a colocarem produtos sem glúten ou lactose em local separado. Voltamos já. Vou viajar no carnaval. Devo me vacinar contra a febre amarela? Se você vai viajar para aproveitar a festa na Bahia, no Rio, em Minas Gerais, em São Paulo ou em locais com matas e rios, fique atento. Se você nunca tomou a vacina, precisa tomar. Se você se vacinou antes, está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação. Procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se 10 dias antes de viajar. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa.
Quem tem intolerância ou alergia a glúten ou lactose enfrenta um desafio para encontrar seus produtos nos supermercados. Para facilitar a compra, os vereadores aprovaram uma lei que determina que esses alimentos fiquem separados nas prateleiras. A lei é de autoria do vereador Roberson Costa Longa Salami. A intenção, segundo ele, é facilitar a compra e proteger consumidores que possuem alergia, doença celíaca ou algum tipo de intolerância alimentar. De acordo com o projeto, o local deverá ser identificado com placa e os estabelecimentos que não respeitarem a lei ficarão sujeitos a advertência e multa. Caso a lei seja sancionada, todos os hipermercados, supermercados e espaços semelhantes em Valinhos terão 120 dias para se adequarem. Também foi aprovado o projeto de lei do vereador Kiko Belloni, que determina que os teatros, ginásios e parques de diversão em Valinhos não poderão impedir a entrada de consumidores portando alimentos adquiridos em outros estabelecimentos, desde que o consumo seja permitido no local. O vereador explicou que, embora a proibição já esteja prevista em legislação federal, ainda há relatos de consumidores que acabam tendo de jogar os alimentos no lixo quando vão entrar em estabelecimentos como teatros e cinemas. Os dois projetos seguem para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que institui o programa de valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados de Valinhos. O projeto é de autoria da vereadora Mônica Morandi. O objetivo, segundo ela, é conceder alguns benefícios às pessoas e entidades que resgatam animais e cuidam dos bichos sem apoio financeiro do poder público. De acordo com o projeto, os protetores terão atendimento preferencial quando precisarem de serviço emergencial de primeiros socorros, avaliação clínica de animais tutelados ou recolhidos, vacinação antirrábica e esterilização, tudo de forma gratuita no Centro de Controle de Zoonoses, que é hoje o órgão responsável por esses procedimentos. Para ter essa prioridade, o projeto diz que os protetores deverão ser cadastrados pela Prefeitura e identificados com nome, comprovante de residência em Valinhos, documento com foto e carta de recomendação assinada por veterinário e 2 testemunhas que atestam conhecer o protetor e que sabem de sua capacidade e interesse no trato com os animais. A vereadora Mônica Morandi afirmou que os protetores de animais passam por muitas dificuldades no município e precisam ser valorizados. É até difícil a gente dizer que a prefeitura hoje tem condição de fazer alguma coisa, porque existe a coordenadoria de bem-estar animal, infelizmente não tem o que ela precisa, que é a estrutura, não tem uma equipe, só tem o Mauro, que é o veterinário. Numa cidade de mais de 120 mil habitantes, nós temos 2 veterinários na cidade. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem que fazer esse cadastramento para ter uma noção das pessoas que trabalham com isso. E assim que a coordenadoria estiver funcionando, efetivamente, a gente consiga alguma ajuda por parte da prefeitura para esse pessoal. O vereador César Rocha elogiou o projeto e disse que hoje os animais são a letra Z da lista de prioridades. O prefeito Orestes Previtali, atendendo ao meu pedido, conversando com ele, ele conseguiu nomear o coordenador. Agora a coordenadoria do bem-estar animal não está funcionando mesmo, porque só tem um coordenador, um veterinário Mauro, é só ele. Porque nós estamos esperando a estrutura, a nova estrutura chegar aqui, e nessa estrutura a coordenadoria está sendo contemplada. Aí sim com os cargos, com os funcionários, e não são cargos comissionados, terão que ser preenchidos por funcionários de carreira. O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. E para quem gosta de carnaval, uma parceria entre a prefeitura e os blocos Ostentação e Ginga Mingado vai resgatar neste ano a tradição do carnaval de rua no centro de Valinhos. No domingo e terça-feira, os 2 blocos vão desfilar pelas ruas centrais da cidade. Um carro de som vai puxar a festa, que será aberta ao público das 2 da tarde às 9 da noite, tanto no domingo quanto na terça-feira de carnaval. Segundo informou a assessoria de imprensa da prefeitura, a administração decidiu não realizar o desfile das escolas de samba por questões financeiras, mas dá apoio à iniciativa, fornecendo os carros de som, cuidando do fechamento das ruas e garantindo a segurança do evento com agentes da Guarda Civil Municipal. A concentração dos foliões será na rua 21 de dezembro. De lá, os blocos subirão a rua Eugênio Francischini e dobrarão à esquerda na rua Antônio Carlos, chegando até a frente da prefeitura, onde será a dispersão. Esse trajeto era feito pelos blocos entre as décadas de 60 e 80. A proposta é resgatar esta tradição.
A expectativa dos organizadores é que cada bloco faça o percurso entre 1h30 e 2 horas. As baterias, com 25 integrantes cada uma, farão o aquecimento na concentração e seguirão devagar, seguidas pelos foliões. O primeiro bloco a sair será o Ostentação, formado por ritmistas da Escola de Samba Arco-Íris, que agitará o público com os tradicionais sambas enredos. Na sequência virá o Ginga Mingado, com a presença de ritmistas de diversas escolas de samba que trarão para a avenida as saudosas marchinhas. A participação é livre. O Câmara em Notícias termina aqui. Por conta do ponto facultativo do Carnaval, a Câmara retorna seus trabalhos no próximo dia 15. A gente volta com o Câmara em Notícias só no próximo dia 20, com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações é só entrar em nosso site. Boa tarde, um bom Carnaval.